Olá pessoal do Gabarito Enem, nós estamos aqui para mais um encontro sobre o assunto magnetismo. Mais precisamente nessa aula, nós temos como meta analisar os chamados campos magnéticos. Como é do nosso conhecimento, os ímãs, sejam eles naturais, sejam eles artificiais, e os condutores percorridos por corrente elétrica geram campos magnéticos à sua volta. O nosso objetivo nessa aula, nesse nosso encontro hoje aqui, é ter uma visão de como são esses campos magnéticos, as suas características principais. Aqui nessas duas figuras que nós utilizamos, nós temos aqui um ímã em forma de barra e a distribuição de limalha de ferro nas proximidades desse ímã proporcionou, de certa maneira, uma visão, né? A limalha de ferro se distribuiu mais ou menos da mesma forma como é o campo ao redor do ímã. Nós observamos que o campo é mais intenso nas suas extremidades, nas regiões dos polos, e apresenta menos intensidade, bem como na parte central, assim como à medida que eu me afasto do ímã. Então, nós sabemos que todo ímã, seja ele natural ou artificial, cria um campo magnético à sua volta, e é exatamente esse campo a região onde esse ímã consegue atuar sobre outros corpos, atraindo, repelindo. Nós vemos que o campo faz esse papel de transmissor das interações. Essa estratégia de se colocar a limalha de ferro nas proximidades do ímã proporcionou, de certa maneira, uma visão desse campo magnético. E foi a partir daí que o homem teve a ideia de utilizar as chamadas linhas de indução para fazer a representação visual desse campo. Essas linhas seguem, então, um padrão que nós procuramos mostrar ali. Elas, por convenção, saem do Polo Norte, chegam ao Polo Sul. Há uma maior concentração de linhas nas proximidades dos polos, porque é a região onde o campo é mais intenso, uma menor concentração na parte central, onde, evidentemente, o campo é menos intenso. Esse aqui é o que nós chamamos de um campo magnético variável. Ele é gerado por um ímã em forma de barra. Mas nós podemos ter, por exemplo, um ímã em forma de U, e ali naquela fotografia verificamos que a distribuição da limalha de ferro, ela assume um aspecto de campo variável lá nas extremidades, mas nessa região central, entre os dois polos, há uma distribuição mais equilibrada dessa limalha de ferro, dando indicação de que nós temos aqui um campo uniforme. E esse é um campo de bastante importância para nós aqui. Eu tenho aqui, ó, esse ímã em forma de U, Polo Norte, Polo Sul, e pomos em destaque essa região onde o campo tem essa uniformidade. Aliás, essas figuras representam três visões distintas no mesmo campo. Aqui nós estamos vendo o campo de lado, com as linhas orientadas segundo a convenção do Polo Norte para o Polo Sul. Em seguida, eu viro esse campo de frente para você. E, dessa maneira, você passa a ver as linhas indo em sua direção. A representação simbólica desta situação é feita dessa maneira aqui, através de pontos. Então esse conjunto de pontos indica que o campo está vindo em nossa direção. Ao contrário, se esse campo que inicialmente estava representado de lado é virado lá para dentro do quadro, a representação é feita através de X, onde o X indica que as linhas estão se afastando de você. Portanto, eu tenho então três visões distintas no mesmo campo, de lado, de frente e de costas para você. É necessário que você tenha essa visão dessa forma de representar os campos. A diferença desse para o anterior, vamos lá, esse é um campo variável. Eu tenho linhas mais juntinhas aqui, onde o campo é mais intenso, mais separadas para cá, onde o campo é menos intenso. Este é um campo variável. Já aqui o distanciamento entre as linhas é praticamente o mesmo em todos os espaços aqui, caracterizando a uniformidade desse campo. Este aqui, nós tivemos a oportunidade, num encontro anterior, mencionar que
que é o campo magnético do nosso planeta. Na verdade, o planeta Terra é um grande ímã natural. Lá em cima, onde eu tenho o polo norte geográfico da Terra, nós temos o polo sul magnético. Por essa razão, as linhas estão chegando naquela região. Aqui, onde nós temos o sul geográfico da Terra, nós temos o norte magnético do nosso planeta. Por essa razão, as linhas estão saindo dessa região. Então, ao redor da Terra, existe esse campo magnético, com as linhas saindo do polo norte, chegando lá no polo sul. O eixo magnético da Terra, é bom que se destaque, ele apresenta uma ligeira inclinação em relação ao eixo geográfico do nosso planeta. Esses seriam alguns campos magnéticos de ímãs. Então, voltando lá nas situações iniciais, ímã em forma de barra, gerando um campo magnético variável, ímã em forma de U, gerando um campo magnético uniforme, e o ímã Terra, gerando também um campo magnético variável à sua volta. Agora, os campos magnéticos não são produzidos apenas quando nós temos ímãs. Eles também são produzidos em torno de condutores percorridos por corrente elétrica. E nós temos aqui algumas situações em destaque. Por exemplo, na primeira figura, eu tenho um fio comum utilizado, por exemplo, numa ligação doméstica, um fio condutor sendo percorrido por uma corrente, conforme indica aqui a nossa figura. Ao redor deste fio, deste condutor, existe um campo magnético. Este campo é representado, olha lá, por linhas circulares que envolvem o campo, todas com centro exatamente no fio. E há uma regrinha muito simples para mostrar o sentido das linhas. Observem que nesse caso, as setas estão apontando neste sentido aqui, que seria um sentido anti-horário, né? Como se determinou o sentido desse campo magnético? Nós vamos utilizar uma regra em que, com a mão direita, atenção, com a mão direita, nós vamos imaginar que o fio está apoiado na palma da nossa mão, com o dedo polegar apontando no sentido da corrente elétrica. Os outros 4 dedos em curva, olha, mostram qual é o sentido do campo magnético. No caso aqui, ele tem sentido anti-horário. Na figura aqui ao lado, nós temos, olha, mais um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica e, de acordo com a regra, as linhas do campo são circunferências que envolvem o fio, todas com centro comum na posição do fio. E aplicando esta regrinha, nós vamos imaginar, olha aqui, ó, que o fio está apoiado aqui na palma da nossa mão direita, tá? Eu vou trabalhar mais ou menos com essa posição aqui, ó. E os dedos em curva indicam, ó, o sentido da corrente elétrica, daí o sentido do campo magnético. O dedo polegar apontando no mesmo sentido da corrente, os outros 4 dedos em curvas apontando no sentido do campo magnético. Então, todo condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético à sua volta, representado dessa forma. São linhas circulares concêntricas com o fio. Já, se eu faço com o fio uma dobra de maneira que eu tenho aqui uma circunferência, ou como nós vamos preferir falar, uma espira circular, essa espira, ela passa a se comportar como se fosse um ímã, muito fininho, onde uma das faces da espira vai corresponder a um polo, a outra face vai corresponder ao outro polo do ímã. E como, olhando para a espira, eu vou saber qual é o polo norte e qual é o polo sul da mesma? Eu olho de frente para a espira. Neste exemplo aqui, eu vejo que a corrente gira em sentido horário. Se eu vejo que a corrente gira em sentido horário, esta face corresponde a um polo sul. Polo sul. Evidentemente, a face de cá vai corresponder a um polo norte.
Se o lado de cá é polo norte, as linhas saem do polo norte e chegam no polo sul. Então eu teria um campo magnético com as linhas saindo lá de trás e vindo para cá, que é polo sul. Ali naquela espira, se observarem, eu olhando de frente, vejo a corrente girar de que maneira aqui? Olha lá, essa aqui, eu vou reportar ali aquela figura e você vai observar que eu tenho a corrente girando em sentido anti-horário. A corrente girando em sentido anti-horário, ela vai dar origem a um polo norte. Então naquela face eu tenho polo norte, evidentemente na outra eu tenho polo sul. Então a regra é, olho de frente para a espira, como eu estou vendo a corrente, girando em sentido horário, polo sul. A outra face é polo norte. Estou olhando de frente para a espira, estou vendo a corrente em sentido anti-horário, eu tenho aqui polo norte, evidentemente do outro lado eu tenho polo sul. É exatamente isso que se diz no texto aqui. Se em lugar de ter uma única espira, tivermos várias espiras, esse conjunto de espiras vai se comportar como se fosse um ímã mais longo, onde igualmente uma face vai corresponder a um polo, a outra face vai corresponder a outro polo. Se eu tenho aqui a corrente girando em sentido horário, eu tenho polo sul desse lado, evidentemente polo norte daquele lá. Se for ao contrário, evidentemente invertem-se as polaridades do ímã. Portanto, campos magnéticos podem ser criados tanto em torno de ímãs quanto em torno de condutores percorridos por corrente elétrica. Tem como medir a intensidade do campo magnético gerado por um fio desses aí? Tem, e nós veremos isso a partir dos exercícios que nós teremos aqui. Vamos observar nessa primeira questão, olha lá, um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante que cria um campo magnético em torno desse fio. Esse campo magnético, ora, se eu tenho um fio longo, vamos imaginar que esse aqui é o fio longo, percorrido por corrente elétrica, não importa em que sentido, eu tenho um campo magnético em torno desse fio gerado pelo movimento dessas cargas elétricas. O campo será representado por linhas circulares que vão envolver o mesmo fio. Essas linhas têm em comum o fato de todas terem como centro o próprio fio, né? Nós dizemos que elas são concêntricas. E qual é o sentido desse campo magnético? Vai depender do sentido da corrente elétrica. Se a corrente estiver fluindo para lá, pela regrinha que aprendemos, olha aqui, ó, mão direita, eu imagino que ele está apoiado na palma da minha mão, com o dedo polegar apontando no sentido da corrente, as linhas apontariam lá de cima para baixo. Se fosse ao contrário, se a corrente estivesse circulando para lá, eu teria as linhas apontando lá para cima e saindo, evidentemente, aqui por baixo. Bom, não importa qual é o sentido do campo. Aqui nas proximidades do fio, o campo é mais intenso do que num ponto mais afastado. Então, esse campo magnético tem o mesmo sentido da corrente elétrica? Não. A corrente elétrica tem um sentido, o campo é completamente diferente, não tem qualquer relação. Esse campo é uniforme? Não. Ele é um campo variável. Ele é mais intenso nas proximidades do fio, é menos intenso à medida que eu me afasto. Ele diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta? Sim, essa é uma alternativa correta, pois ele não é paralelo ao fio, nem tampouco ele aponta para o fio. Então a letra C responde à questão e indica que o campo gerado em torno do fio é um campo de intensidade variável, né? Mais intenso nas proximidades do fio, vai perdendo intensidade até deixar de existir. Aí na questão de número 2, eu digo assim, em torno de todo fio condutor percorrido por corrente elétrica, há um campo magnético, nós não temos mais dúvida sobre isso.
Calcule o valor do campo magnético criado por um condutor reto longo, percorrido por uma corrente de 2 miliamperes a uma distância de 40 centímetros deste. Bem, eu aí vou precisar fazer uso de uma formulazinha. Em edições anteriores do Enem, eu não me recordo de nenhuma questão que houvesse fazer uso dessa expressão. Eu estou fazendo essa referência porque o assunto está lá no edital do Enem, está lá nos tópicos, e eu imagino que esta formulazinha talvez seja fornecida ao candidato. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir que você, candidato, tenha a capacidade de memorização da mesma. Então, qual é o objetivo da fórmula? Vamos lá, eu tenho aqui um fio percorrido por corrente elétrica, imagina que este é o fio condutor, e eu quero saber quanto vale o campo magnético aqui, a essa distância que eu vou chamar de D do condutor. Para isso, nós vamos fazer uso dessa expressão B, e na nossa linguagem simbólica, B representa a intensidade do campo magnético. B é dado pela relação μ vezes I sobre 2πd. Nesta expressão, I representa a intensidade da corrente elétrica, que passa pelo fio, que dá origem ao campo magnético. D representa a distância do ponto ao fio, onde eu quero medir a intensidade do campo magnético. E essa letra grega, mi, caracteriza uma grandeza relativa ao meio onde o fio se encontra. Esta grandeza ela é chamada tecnicamente de permeabilidade magnética do meio. E, normalmente, o valor dessa grandeza mi é fornecido no problema. Portanto, como eu disponho de todas essas informações, nós vamos fazer aqui as substituições para responder ao nosso problema 2. Se voltarmos lá ao texto da questão, olha lá, ele me diz que μ0, a permeabilidade magnética do meio, no caso o meio considerado vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7. Então esse é o valor que nós vamos colocar aqui. 4π vezes 10 a menos 7. Multiplicado por I. I é a intensidade da corrente que está passando pelo fio. Ele fala numa corrente de 2 miliamperes. Tome cuidado com o prefixo mili. 2 miliamperes eu vou escrever 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Sobre 2π vezes D. O D indicando a distância do fio, do condutor, ao local onde eu quero medir a intensidade do campo magnético. Eu quero a uma distância de 40 centímetros deste. Eu quero que você tome cuidado com a questão da unidade. 40 centímetros eu vou expressar como metro. Eu vou escrever, então, 0,4 metros ou 4 vezes 10 a menos 1. E eu vou preferir colocar dessa maneira. 4 vezes 10 a menos 1. Fazendo as simplificações aqui. Olha aqui, ó. 2 vezes 4. 2 vezes 4. Eu estou simplificando. Π com π. Esse 10 elevado a menos 1 vai subir. Então eu terei como resultado B igual a quê? B igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 com menos 3, menos 10. Esse 10 elevado a menos 1, quando vai lá para cima, fica 10 elevado a mais 1. Menos 7 mais 3, menos 10 mais 1, menos 9. Então, eu tenho como resultado, nesse caso, B igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Isso seria a intensidade do campo magnético. 1 vezes 10 elevado a menos 9, o quê? Qual é a unidade que eu utilizo?
A intensidade do campo magnético, ela é expressa numa unidade que homenageia um dos maiores estudiosos dessa área do magnetismo, que é Nikola Tesla. Então a unidade é a letra T maiúscula, em homenagem a Tesla, né? Nikola Tesla, conforme falei. Então esta seria a resposta dessa nossa questão de número 2. Voltando lá ao nosso conjunto de exercícios, nós temos lá uma terceira questão nos informando que uma corrente de 15 amperes percorre uma espira circular de raio 40 centímetros no sentido anti-horário, sendo a constante de permeabilidade magnética do vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7, calcule o campo magnético, módulo, direção e sentido no centro da espira. Então, eu tenho uma espira circular de 40 centímetros de raio, sendo percorrida por uma corrente no sentido anti-horário. Vamos lá. Vamos imaginar que essa aqui é a nossa espira. Olha lá. Tá? A corrente elétrica, digamos, está subindo por aqui, percorre a espira dessa maneira e desce aqui. Você observa que ela dessa forma está percorrendo a espira no sentido anti-horário. Se ela está percorrendo no sentido anti-horário, nesta face aqui eu tenho um polo norte. Se eu tenho um polo norte, as linhas do campo estão saindo dessa face. Portanto, a representação apropriada do vetor campo magnético aqui no centro da espira seria uma seta saindo, indo em sua direção. Ora, de que maneira eu vou representar o campo magnético saindo aqui? Eu já sei que quando eu estou vendo as linhas do campo vindo em minha direção, eu faço a representação por meio de um ponto. Então esta é a representação vetorial do campo magnético. Ele vem em sua direção. Ele tem direção perpendicular à espira e aponta aqui para fora. Uma simples modificação no enunciado iria inverter essa posição do vetor. Se ele dissesse que a corrente percorre no sentido horário, eu estaria vendo aqui um polo sul. E no polo sul, em lugar do campo estar saindo, o campo estaria entrando. Entrando, a representação deixaria de ser um ponto e passaria a ser um X. Bom, e a intensidade do campo magnético? De que maneira ele pode ser medido? A intensidade do campo, B, é medida por uma fórmula meio que parecida com a anterior. Mi vezes I sobre 2R. Onde nessa expressão, o Mi continua representando a permeabilidade magnética, o I, a intensidade da corrente que circula a espira, e o R, o raio da espira. Esta expressão me dá a intensidade do campo magnético no centro da espira. Fazendo as substituições de acordo com o problema, temos que Mi é 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica, eu não lembro, vou olhar no enunciado. Ele diz que a corrente é de 15 amperes. Vamos lá, 15 amperes. Sobre 2 vezes R, que é o raio da espira. Ele diz lá no texto que o raio da espira vale 40 centímetros. Da mesma maneira, vamos colocar 0,4 metros, ou 4 vezes 10 elevado a menos 1. Dessa maneira, nós vamos fazer então aqui a simplificação do 4 com o 4, e nós teremos como resultado B, intensidade do campo magnético, nesse caso igual a 15 dividido por 2, isto vai dar 7,5, o restante são as potências de 10. 10 a menos 7, esse 10 a menos 1 lá em cima vira mais 1. Menos 7 mais 1, menos 6.
7,5 vezes 10 a menos 6, mas eu não posso esquecer do π, que apareceu aqui. Então vamos ajustar aqui, 7,5 π vezes 10 a menos 6 Tesla. Eu posso parar dessa maneira a resposta ou posso substituir o π pelo seu valor aproximado de 3,14 e fazer a multiplicação e avançar. Como nosso objetivo aqui não é ficar fazendo contas, nós podemos então chegar satisfatoriamente a esse resultado aí que responde a essa nossa questão de número 3. A nossa questão de número 4 avança um pouquinho mais neste sentido. Observem que ela me diz lá, ó, duas espiras circular concêntricas de raios 20 centímetros e 30 centímetros são percorridas por correntes de 9 amperes e 5 amperes no mesmo sentido horário. Calcule o campo magnético resultante no centro das espiras. Bom, na figura não aparece quem é A, quem é B, mas ele está indicando que a A tem 20 centímetros, a B tem 30. Então, evidentemente, a A é essa menorzinha aqui, com 20 centímetros de raio, a B é essa maior aqui, com raio de 30 centímetros. As duas são percorridas por corrente no sentido horário. Então, digamos, há uma corrente circulando aqui, no sentido horário. Da mesma maneira, eu tenho corrente no sentido horário circulando por aquela lá. Se eu estou olhando de frente, eu estou vendo a corrente em sentido horário, eu tenho aqui polo sul no caso das duas espiras. Se é polo sul, os campos magnéticos estão entrando lá. Consequentemente, a representação desse campo é feita através de X. Eu tenho o campo da espira maior e o campo da espira menor, ambos apontando lá para dentro. Consequentemente, se somam e eu tenho uma única seta para o interior das duas espiras. A representação é feita por meio de X exatamente por isso. E como eu calculo o valor desse campo resultante? Eu vou calcular o valor do campo magnético gerado por cada espira isoladamente. E como é que seria o valor do campo gerado por cada espira isoladamente? Nós vamos lá fazer uso da expressão. B, o campo magnético, é dado por μ vezes I sobre 2R. Então, campo magnético gerado pela espira A, que é a menor, é de 20 centímetros. Nós temos μ, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes I, a corrente elétrica que passa pela espira menor, 9 amperes, vezes 9, sobre 2 vezes o raio dessa espira menor. O raio dessa espira menor, 20 centímetros, nós vamos colocar 0,2 ou 2 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai dar como resultado, simplificando 2 vezes 2, que é 4, com 4, vai sobrar 9π vezes 10 elevado a menos 7 mais 1, a menos 6 Tesla. Esse é o campo magnético gerado no centro da espira A. Campo magnético gerado no centro da espira B terá valor dado por 4π vezes 10 a menos 7, é a mesma constante. A corrente elétrica nessa espira, na espira B, olha aqui, ó, é de 5 amperes, vezes 5, sobre 2 vezes o raio dessa espira. Lembro que o raio dessa espira B, olha lá, vale 30 centímetros. Nós vamos escrever aqui 3 vezes 10 a menos 1. Teremos como resultado 4 vezes 5, 20, dividido por 6. 20 sobre 6, ou 10 sobre 3.
Então vai ficar 10π sobre 3 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Olha, nós poderíamos dizer que 10 dividido por 3 vai dar 3,333, uma dízima. Então vou escrever aproximadamente 3,3π vezes 10 a menos 6 Tesla. Este é o valor do campo magnético gerado no centro da espira A. Este é o valor do campo magnético gerado no centro da espira B. Como os dois apontam no mesmo sentido e lá para dentro, voltando lá a figura para reforçar, como os dois apontam lá para dentro, os seus valores se somam. E nós vamos dizer dessa maneira que o campo resultante, então vou escrever o valor do campo resultante, vou colocar essas barrinhas aqui, ó, para entender que o módulo do resultante será simplesmente a soma dos módulos dos vetores gerados por cada um dessas espiras isoladamente. 9π somado com 3,3π, eu vou escrever 12,3π vezes 10 a menos 6 Tesla, seria a nossa resposta final. Na verdade, são questões com um grau um pouquinho maior de complexidade, que envolve não só a capacidade de memorização dessas formulazinhas. Então, repito, essa é a fórmula para cálculo da intensidade do campo magnético no centro de uma espira circular. E, como os dois vetores apontaram no mesmo sentido, eu somei os seus módulos para obter o resultante. Se eu, por acaso, tivesse uma espira com corrente num sentido e outra com corrente em outro sentido, nós teríamos um campo magnético apontando para um lado e outro apontando para o outro. Desta maneira, como é que eu iria obter o valor do resultante? Não somando como eu fiz aqui, mas a partir da diferença entre os seus módulos. Então, observem que pequenos detalhes são suficientes para significativas alterações de resultados. E lá no nosso material, nós temos ainda uma quinta e última questão, apenas para reforçar a ideia das bobinas, dos solenoides, que eu gostaria até de analisá-las assim com bastante cuidado aqui. A resposta em si é relativamente simples, mas eu quero fazer essa análise com bastante cuidado. Em cada uma das figuras abaixo, coloque as letras N e S nos extremos dos blocos de ferro envolvidos por bobinas, identificando os polos norte e sul criados pelo solenoide. Então, nós vamos imaginar aqui nessa primeira figura um conjunto de espiras. Então, observem que eu tenho várias voltas no fio, eu não tenho mais apenas uma. Esse conjunto de várias voltas eu chamo de bobina, né? Posso chamar também de solenoide. Se esse conjunto de espiras estiver envolvendo uma barra de ferro, como diz aqui o enunciado, né? Um bloco de ferro envolvido pelas bobinas, a simples passagem da corrente elétrica pela bobina gera um campo magnético que é suficiente para magnetizar essa barra de ferro. Esta barra de ferro passa a se comportar como ímã enquanto houver corrente passando pela bobina. Se eu desligo e não passa mais corrente na bobina, a barra de ferro perde o seu comportamento magnético. Então ela recebe o nome particular de eletroímã, pois toda vez que existir corrente elétrica passando pela bobina, a barra de ferro se magnetiza. Parou de passar corrente elétrica, ela perde o comportamento magnético. Por isso esse termo eletroímã. Muito bem. Olhando para esse conjunto de espiras, se eu me posicionar desta maneira que aqui estou, eu vejo a corrente subindo aqui. No que ela sobe aqui, eu vejo a corrente girando em sentido, olha aqui, ó,
horário. Se eu estou vendo desse lado a corrente em sentido anti-horário, eu tenho um polo norte do lado de cá, evidentemente que eu tenho um polo sul do lado de lá. Vejam então que esse conjunto de espiras se comporta como se eu tivesse um grande ímã em forma de barra com as polaridades norte e sul. Já na segunda figura, eu vou preferir me posicionar deste lado de cá. Olhando deste lado de cá para essa face aqui, eu estou vendo, olha lá, ó, a corrente fazendo este movimento aqui, ó, sentido horário, sentido horário. Se aqui eu tenho corrente em sentido horário, eu tenho polo sul do lado de cá, evidentemente que eu tenho polo norte do lado de lá. Quem olha desse lado de cá, está vendo a corrente ir para lá, ó. Desse lado de cá está vendo a corrente para lá. Para lá, sentido anti-horário, polo norte. Então aí estão identificados, né, os polos. No caso, isso aqui em amarelo seria a bobina, isso aqui em cinza, prateado no meio, é a tal barra de ferro. Se tem corrente elétrica passando aí, essa barra de ferro se magnetiza. Em vez de colocar polo sul lá em cima, eu vou preferir colocar polo sul aqui, polo norte mais aqui embaixo, olha lá. Isso é o que nós chamamos aí de um eletroímã. Então, amigos, nós conseguimos dessa maneira fazer essa identificação dos principais campos magnéticos. Esperamos que tenham conseguido compreender esses conceitos, que não são conceitos tão simples, e até o nosso próximo encontro. Um obrigado a todos.